Toda a transição de Olimpíada, a transição que eu digo de uma Olimpíada que não teve medalha e que tem grandes atletas se aposentando, como foi o caso de 84, aconteceu com o Ricardo Prado, 2004 foi o meu caso, Fernando Scherer, agora a gente teve 2 medalhistas, talvez 2, né, porque o Thiago Pereira se aposentou, o César ainda está indefinido a situação dele. Você tem a nova geração que chega para fazer um trabalho, para fazer uma Olimpíada diferente. Então nós temos hoje uma juventude aí, os mais experientes, a gente ainda tem o Bruno Fratos, que foi 4º lugar e 6º lugar nas últimas 2 Olimpíadas, então, e 2º lugar no Mundial do ano retrasado. Então a gente tem aí o revezamento que bateu o recorde mundial no 4x200, 4% que foi medalhista. Então nós temos realmente jovens que têm capacidade de chegar nessas Olimpíadas e disputar medalha. Pedro Spajari, Gabriel Silva, você tem Breno Correia, você tem Fernando Scheffer, você tem muitos atletas que estão despontando e que estarão presentes na Olimpíada de 2020 com chances de medalha, com chances de final e quem sabe aí deixar e ficar um pouco mais conhecido para a população de uma forma geral. Cada um tem que escrever a própria história. O César, ele foi medalhista a primeira vez na Olimpíada com 21 anos de idade. Eu fui com 19. Então, se você tem hoje entre 18, vai ter 19 ano que vem, ou 21, 22, vai ter 23 no ano que vem, é um cara que pode chegar nessas Olimpíadas e fazer uma história ao longo do tempo de muito resultado, porque no máximo você vai estar com 27 na próxima. E no esporte você fica velho cedo, né? Então 30 anos de idade, tem sempre um cara de 20 que está querendo te dar pau ali, né? E é a história da humanidade, a força física, a forma como você encara os desafios com 30 anos, 35 é diferente de quando você tem 20 anos de idade. Então a construção e os resultados acontecem muito nessa faixa etária. Então entre 20 e 27, onde você vai ver a grande maioria dos grandes resultados de qualquer geração, de qualquer atleta. Lógico que pode acontecer do nada um atleta com 31, 32, com 35 o Anthony Irving foi campeão olímpico aqui no Brasil na prova dos 50 livres, e o César vai ter essa idade na próxima Olimpíada, então por que não ganhar uma medalha e uma medalha de ouro específica? Está falando de geração? Luiz Gustavo Franco, fala um pouquinho desse. Franco Borges, né? Que é meu filho. Tem que ter Borges. Também é meu filho, né? É lógico que é filho da mãe, mas é filho do pai também. O meu filho, ele está indo muito bem, ele nada na mesma universidade que eu nadei, lá em Michigan, e ele está fazendo uma carreira muito sólida, muito legal. É lógico que tem uma pressão grande em cima dele, hoje ele está mais tranquilo em relação a essa pressão do que ele estava antigamente, né? Alguns anos atrás, pela própria maturidade, pela própria idade, e ele é um potencial sim, nadador com 19 anos de idade, vai fazer 20 agora, está dentro dessa classe que eu mencionei para você aí. Então ele já é um dos 10 melhores atletas do Brasil de 50 livre, tem só uns 8 na frente para garantir a vaga dele, então por que não fazer isso? No revezamento, uma prova que o Brasil é muito competitivo, levam 6 para as Olimpíadas, vai ter 6 nadadores fazendo assim, uma briga assim, enorme na seletiva do ano que vem para fazer essa classificação. Então, desejar ele boa sorte. Se ele não for para as Olimpíadas, vai continuar sendo nosso filho também, não tem problema nenhum. É um ótimo aluno, estuda, sério, faz as coisas que jovens fazem, né, em faculdade, e está muito focado em relação à própria vida, né, não necessariamente só o estudo ou só o esporte. Eu vi que você disse que não gosta, você deu muito conselho para ele quando ele era menor, agora você não gosta muito de dar palpite, uma diquinha ou outra. É que o treinador dele falou para mim, não muda o estilo do seu filho, deixa que eu faço isso. Eu falei, putz, começou a interferir na minha, né, eu gostava de dar dica, pai é fogo, né, a gente fica lá enchendo o saco dos filhos, quando é assim é legal, né, você tem mais controle, mas quando tem um marmanjo do seu tamanho, e tem um outro responsável que entende mais de natação do que você, que é o treinador, né, eu posso até dar alguns pitacos, eu ainda dou uns pitacos, mas só quando me pedem, né? Eu não fico enchendo o saco na questão técnica, mesmo porque tem várias formas de você chegar a ter um resultado. De repente, o que eu entendo como certo, deu certo 25 anos atrás, 30 anos atrás. Ele vai ficando velho, né? E aí a gente perde um pouco dessa noção. Mas como eu acompanho muito, eu tento ajudar ele muito na parte mais de motivação mesmo, de inspirar, e de ter foco e de ter tranquilidade em relação aos desafios que vêm pela frente. A gente vê muita dificuldade, a gente vê uma situação onde a gente precisa fazer mais com menos, uma situação que vem não só dentro do esporte, mas situação política e econômica do país, onde a gente precisa economizar, onde a gente precisa trabalhar de uma forma diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar, e acho que isso traz
à vista uma gestão mais equilibrada e uma gestão mais prudente em relação aos recursos que nós temos dentro do esporte. Não só da natação em si, mas como de qualquer atividade. E se a gente extrapolar do esporte, a gente vai para qualquer outra área também, de governo ou da iniciativa privada, que está aí com crises ao longo dos últimos anos, que realmente botou pressão, deixando uma gestão mais prudente. Então, o momento hoje é esse, é fazer mais com menos, focar no futuro, ter uma boa governança, isso é fundamental. Então, mudanças de estatuto nas confederações é fundamental hoje, para que você possa ter a iniciativa privada com os olhos na transparência e numa boa governança para fazer o investimento. Em qualquer Olimpíada gerada em qualquer país, você vai ter críticas, você vai ter legado, você vai ser uma série de coisas. Talvez, se você olhar hoje nas piscinas que foram da Olimpíada, a gente teve uma inaugurada agora lá em Salvador, que está maravilhosa, outras que estão sendo colocadas em Manaus, em Guaratinguetá, se eu não me engano, numa base do Exército. Tem várias espalhadas pelo Brasil, e o investimento que foi feito em estou falando de natação especificamente, teve várias piscinas que foram construídas, que foram reformadas, que hoje são fruto deste legado. Mas quando a gente fala de legado, não só a questão da infraestrutura de um esporte específico que é a natação, que teve sim seus benefícios nessa questão, a gente fala também de educação, a gente fala também de cultura esportiva. O Brasil é um país muito sedentário, a população não pratica atividade física. 4% da população pratica atividade física em academias. Você vai para os Estados Unidos, esse número é de 25% quase. Em alguns estados chega a quase 30%. Então você fala de 4%. Os Estados Unidos, em média, tem 19%, 18% nos estados americanos, com estados que chegam quase a 30%. É uma coisa impensável, de uma população que não pratica atividade física. Então a Olimpíada, como se trata de um esporte, trata de uma atividade física, e o governo, que foi um grande investidor dessa Olimpíada, podia ter trabalhado em questão de políticas públicas, de educação pelo esporte de uma maneira mais austera, e as instituições que nós temos hoje no Brasil promover mais esse esporte. Então, nessa questão, na educação, no trabalho de base, isso a gente realmente ficou muito a desejar. E lógico que quando a gente tem escândalos envolvendo políticos, envolvendo construtoras que estavam presentes ali, a gente fica muito preocupado em relação a se o dinheiro foi realmente investido no lugar certo, se tudo que foi feito poderia ter sido feito de uma forma diferente. Então a gente tem muito questionamento. Então hoje, no momento que a gente está, é de repensar como a gente fez no passado e como a gente pode olhar para o futuro com esses aprendizados e fazer uma coisa diferente.